Olá pessoal, vamos lá, vamos falar sobre Kierkegaard, vamos falar sobre o desespero humano, vamos falar também sobre outros tópicos do vocabulário kierkegaardiano, vamos falar de absurdo, vamos falar de angústia, vamos falar de escândalo, de pecado, de Deus. E a minha intenção aqui é introduzir da melhor forma que for possível esse pensamento difícil e não sistemático do Kierkegaard e também cobrir, a obra do desespero humano sem a menor intenção de substituir a sua leitura, que seria impossível. É apenas uma porta de entrada para você que está aí interessado em ou interessada em conhecer esse grande pensador que, aliás, não se considerava um filósofo. E, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, fique à vontade para explorar o canal, conhecer os outros vídeos, deixe sua curtida para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas aqui no YouTube que estão procurando uma introdução ao pensamento do Kierkegaard, algo que ajude no processo de desbravar essa desafiadora filosofia, cujo estilo de escrita é bastante difícil em alguns momentos. O Kierkegaard ele é um pensador dinamarquês, ele viveu entre 1813 e 1855. Ele, como eu disse, não se considerava um filósofo, ele se considerava mais um pensador livre, alguém entusiasta. Ele ficou em dúvida a vida inteira se iria ser um pregador, Ele é protestante, muito influenciado por Lutero, Ele cresceu numa família protestante ortodoxa. O seu pai era uma pessoa, um comerciante muito melancólico, e ele teve vários eventos trágicos na sua vida, perdeu irmãos muito cedo, e o pai dele, certa vez, e isso ele até confessou ao Kierkegaard, ele teria amaldiçoado Deus. E aí, na sua vida adulta, ele diria que o Kierkegaard provavelmente passa por tanto sofrimento, por tanto tormento, melancolia, porque ele fez essa maldição, Ele fez esse ato contra Deus, essa revolta, e aí ele teria sido amaldiçoado e isso passou para os seus herdeiros, digamos assim. Mas o Kierkegaard, então, como um pensador religioso, ele vai se desvirtuar muito da igreja como instituição, E ele era muito crítico, especialmente a hipocrisia da igreja na sua época. Ele não foi um autor bem recebido na época, ele era um dissidente, alguém que estava ali à margem dos grandes sistemas, como, por exemplo, a filosofia do Hegel, que era mais cultuada, que colocava o ser humano tudo como um processo histórico, e o Kierkegaard não, O Kierkegaard ele vai na contramão disso tudo, ele vai contra a especulação, até mesmo contra a especulação religiosa, talvez sobretudo contra a especulação religiosa, contra a escolástica, contra os deuses, o deus dos filósofos, que é um deus passivo, que fica ali, enquanto Kierkegaard ele está falando de um deus vivo, de um deus ativo, para quem nada é impossível. Ele vai criticar muito essa atitude do seu tempo para com a religião, para com a fé, essa fé morna, esse Deus estático que antigamente fazia milagres, que se evadiu num mundo que seria regido por leis naturais e físicas. Para o Kierkegaard, não. Ao mesmo tempo que não se deve nunca negligenciar a parte religiosa do seu pensamento, é fundamental também reconhecer outras facetas do pensamento do Kierkegaard, como, por exemplo, a sua grande ênfase no indivíduo, na existência humana, na livre escolha, de como que você é responsável por seus atos. Por isso que ele vai ser considerado o pai do existencialismo, vai influenciar muito esses pensadores que vão estar associados a esse grande movimento que ficou conhecido como existencialismo, embora muitos desses filósofos rejeitassem esse rótulo, como o próprio Camus. E o Camus ele foi muito influenciado pelo Kierkegaard. Inclusive o Kierkegaard
é o autor mais citado da obra O Mito de Sísifo. O Kierkegaard também foi muito influente na psicologia, né? É possível ver muitos paralelos aí com Jung, eu vou falar um pouco sobre isso. Bem, já falamos aqui sobre a juventude, o crescimento dele, né? Ele foi estudar teologia, era muito entusiasta da filosofia também, e ele escrevia com pseudônimos, ele não assumia a identidade. Quando ele lançou quase todas as suas obras, essa obra que a gente vai falar nesse vídeo, O Desespero Humano, ela foi publicada muito próximo da morte do Kierkegaard, que aconteceu um mês depois dele ter um colapso na rua, né? Porque ele ficou com a perna paralisada e isso aconteceu de um jeito muito estranho. As pessoas dizem que os testemunhos dizem que ele estava muito calmo, que parecia emanar uma certa graça bem, muito provavelmente ele acreditava na vida após a morte, né? Mas a gente vai ver hoje que o jeito que ele lida com a religião, né, com a sua fé, é muito diferente de doutrinas, de especulações, né? Ele vai dizer que a eternidade se dá no agora, né? Se dá nessa vida, né? Você tem que viver o eterno no temporário, né? O transcendente no imanente, né? Bem, já vamos entrar então. Eu só vou mencionar rapidinho um evento também que foi muito marcante na vida do Kierkegaard, que foi um noivado que ele rompeu com Regine Olsen, que era a mulher por quem ele se apaixonou, mas ele rompeu o noivado porque ele achou que não ia funcionar para ele, que, sabe, ele estava mais preocupado com as suas questões, com as suas investigações existenciais, teológicas e que não ia dar certo. E aí depois ele se arrependeu, né? Ele diz que foi o grande arrependimento da vida dele, ele diz que faltou fé para ele nesse momento, né? A gente vai falar muito sobre isso, vai dar para entender mais ou menos por quê, sobre essa questão da fé e tal, né? O desafio de ser quem você é, né? Que é muito a discussão dessa obra aqui. Então, ele inclusive dedicou essa obra a Regine Olsen. E isso foi bem perto dele morrer, né? Foi uma das últimas obras deles que foram lançadas com ele em vida. Então, acho que a gente pode começar a entrar aqui em uns tópicos que são gerais, assim, do Kierkegaard. Eu vou fazer o melhor que eu posso, é um autor difícil. E é isso, e depois a gente entra no desespero humano. Vamos nessa. O Kierkegaard, ele acreditava num Deus para o qual tudo é possível. E ele identificava Deus com o absurdo. Enquanto o pessoal da escolástica, muitos teólogos estão tentando provar a Deus ou entender como Deus funciona, como a realidade funciona, Kierkegaard, ele assume que a gente não tem como entender. Tem coisas que não são para a gente entender. E aí ele até classifica como covardia essa tentativa de erigir sistema para explicar o inexplicável, né? Para tentar atingir o inatingível, algo que está além, de fato transcendente da compreensão humana, né? Está muito distante da compreensão humana. E ele então tem essa grande oposição a esse Deus estático dos filósofos, né, que é um Deus que atuou no passado, mas que hoje em dia, sabe, não tem todos aqueles atributos, e ele está de alguma forma, por exemplo, o Spinoza, né, que de alguma forma identificava Deus com a natureza. É um Deus muito passivo, muito diferente, muito adaptado para a ciência, para a filosofia. Eu aproveito para apresentar um filme que talvez você conheça ou não, chamado A Palavra,
de Carl Theodor Dreyer, um diretor dinamarquês muito influenciado por Kierkegaard. E eu tenho um vídeo aqui que analisa o filme a partir do pensamento de Kierkegaard. O filme vai tematizar justamente isso, né? É um contexto ali de uma família rural. Eu não quero contar o que acontece para você poder assistir e se surpreender, mas eles vão falar muito sobre essa questão da fé morna, né? Começo do século XX, essa coisa que vai estar muito submetida, né, às leis naturais. O próprio pastor, tem uma cena que o pastor fala: eu acreditava nos milagres, eu acredito que Deus fazia milagres antes, mas hoje em dia não, né? E o filme vai vai de alguma forma questionar muito essas ideias, e inclusive cita o Kierkegaard em um momento. Então, sabe, para o Kierkegaard, assim como para o Dreyer no filme, pelo que vocês vão ver nele, Deus seria capaz de tudo, não tem nada que o limita, nenhuma lei natural, né? E por isso que ele identifica Deus com o absurdo, porque não dá para compreender. Tem a ideia do escândalo também, né? Que é muito importante, né, para o Kierkegaard. Por que Deus, né, na religião cristã, Cristo, teria reencarnado como o mais miserável dos homens, né? Por que as coisas são assim, né? Por que existe o mal no mundo, né? Enfim, tem várias questões teológicas aí muito complexas que nunca vão provavelmente sair de debate, né, na filosofia, na teologia. Mas então o Kierkegaard ele era contra o idealismo, ele era contra esse conforto, né, de erigir sistema, um belo sistema para explicar tudo, que para ele é uma covardia, né? E o principal exemplo disso é o Hegel, quem ele em alguma medida admirava, mas também era o seu principal opositor, né, no contexto do pensamento, né, que tinha muito mais prestígio que ele. Assim como ele também admirava Sócrates, mas criticava. E a gente vai ver um pouco disso também. Então, e o Kierkegaard ele não é um pensador dialético, é uma oposição sem síntese. A síntese está além da nossa compreensão, da nossa capacidade. A síntese está em Deus, está no transcendente. É isso, a vida, o cristianismo é uma contradição sem síntese. Então, ele faz também uma comparação interessante, uma oposição, né, de Hegel como sendo o cavaleiro da resignação a Jó, o personagem bíblico, como sendo o cavaleiro da fé, enquanto Hegel é o idealista, covarde, que erige um sistema, que quer explicar tudo, que aceita o mundo aparente como ele né, aceita as leis naturais e tal. Jó, se você não conhece a história de Jó, ela é sobre uma aposta que Deus faz com Satanás, sobre o Jó, que era uma pessoa muito boa, muito fiel, e aí o Satanás pergunta para Deus: você acha que ele vai continuar assim, se você tirar tudo isso dele? Ele só faz isso porque você só recompensa com coisas boas, e aí experimenta tirar tudo dele e tal. E aí, né, o Jó vai ficando cada vez mais miserável, a sua vida só piora. Em algum momento ele chama Deus para conversar, para entender o que está acontecendo, né? Mas o importante é que o Jó não é abalado, ele não perde a sua fé, que seria o cavaleiro da fé, né? E assim como tem uma oposição de Sócrates com Abraão, né, nesse mesmo esquema, porque Sócrates era o símbolo da ética, né, da racionalidade, da justiça, que para o Kierkegaard é uma coisa intermediária, né? Não atinge a entrega, a dissolução no absoluto. Abraão, ele teve que levar o seu filho Isaac para sacrificá-lo para Deus, né? O que é uma coisa absurda. Por que Deus ia pedir isso, né? E aí o Abraão, ele de fato ia sacrificar o filho, e aí Deus impede e tal, manda um anjo no último momento. Mas o fato para o Kierkegaard, o importante dessa história é que ele ia fazer isso, né? Ele ia fazer o sacrifício. Então, é uma suspensão teleológica da ética, né?
é uma coisa muito interessante e muito polêmica, né? Porque, por exemplo, podem existir fanáticos religiosos que acham que estão tendo uma experiência parecida e aí mata a mulher ou mata o filho, sabe? Então, mas é claro que não dá para rejeitar esse pensamento kierkegaardiano que, obviamente, não pode ser usado como justificativa ou, né, ou como uma coisa que está facilitando essas ocorrências. Abraão, como Jó, são o símbolo do cavaleiro da fé, né, que suspende a ética, suspende a sua compreensão e exerce a sua fé. Por sinal, Abraão, nessa história, ele sempre teve a intuição de que Deus não ia deixar que mal ocorresse a Isaac e tal, né, que de alguma forma, embora ele não entendesse, ia ficar tudo bem, né. Isso é um ponto importante também, quando for pensar sobre essa história. Enfim, e aí tem um conceito que é muito importante, chamado salto de fé. O salto de fé é justamente isso que o Abraão faz, é o que liberta o ser humano da tirania da necessidade, essa entrega, essa dissolução no absoluto, essa crença, né, de que mesmo sem garantia, mesmo diante do paradoxo, do absurdo, do incompreensível, né? Por isso que é um salto. E isso é fundamental para a filosofia do Kierkegaard. Ele vai dizer que só através do salto de fé é possível alcançar a liberdade. É importante lembrar, só de passagem, que o Kierkegaard está também inserido numa tradição, apesar de toda a sua originalidade, né? Existiram filósofos anteriores a ele que pensaram essa questão, essa relação de Deus com o absurdo, né? Tertuliano, ele dizia, creio porque é absurdo, Pedro Damião, João Escoto, Erígena, todos, né, têm um pensamento mais ou menos parecido nesse sentido de identificar essas duas coisas, né? E agora a gente começa a entrar mais na discussão do desespero humano propriamente. Para o Kierkegaard, o desafio da nossa vida, né, que não era um mero resultado histórico, como queria Hegel, né, uma passividade, uma sujeição a fatores que são maiores que você apenas. A vida, né, ela é sobre escolhas, é sobre as suas escolhas diante de pressão, é sobre a sua escolha moral, né? A sua escolha, o que você vai fazer a cada instante que se renova, né? Por isso que é o pai do existencialismo, né? Por isso que é considerado o pai do existencialismo. E ele vai pensar angústia, né? Vai pensar o que ele chama de angústia para o nada, né? Que toda angústia, no fundo, é angústia para o nada, porque quando você morrer, você vai ser nada, né? Você não será, você, sabe, tudo isso vai acabar, isso está sempre angustiando, né? Uma angústia latente que acompanha o ser humano. E aí ele fala sobre tornar-se si mesmo, né? Descobrir-se como indivíduo completo de origem divina. A integração, né, da eternidade na temporalidade, né? Que tem a ver com o símbolo da cruz, né? Que é isso, é um cruzamento do transcendente com o imanente, né? Ele fala de 3 estágios da existência humana, tem o ético, o estético, o ético e o religioso. O exemplo do estético é o Dom Juan, né, que vive nas aparências, na sensorialidade, nos prazeres. O ético, o exemplo é o Sócrates, né, que tem um apreço pelas leis, pela reflexão, pelo justo, mas ainda não é o estado mais elevado que o Kierkegaard vai dizer que é o religioso. Como um exemplo, ele põe o Jó, né? Então, ao Dom Juan, ele associa aparência, sensorialidade, ao Sócrates, leis, né? E ao ética, né? E ao Jó, o salto de fé. Então, agora a gente entra no desespero humano, que também pode ser, obra que também pode ser conhecida como doença até a morte, né? Sickness unto death. E, bem,
Eu acho que vale a pena começar com uma citação para, né, trazer a própria fala do Kierkegaard. O homem é uma síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade. Ele diz que o desespero é uma doença mortal. Doença mortal, no sentido estrito, quer dizer um mal que termina pela morte, sem que qualquer coisa subsista depois dele. E é isso, o desespero. Bem longe de se morrer dele ou de que esse mal acabe com a morte física, a sua tortura, pelo contrário, está em não se poder morrer, como se debate na agonia o moribundo sem poder acabar. Assim, estar mortalmente doente é não poder morrer, mas neste caso, a vida não permite esperança. E a desesperança é a impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de morrer. E aí, ele vai dizer que o desespero é universal. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente são, também não se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nenhum só existe que esteja isento de desespero. Jamais alguém viveu e vive fora da cristandade sem desespero, nem ninguém na cristandade se não for um verdadeiro cristão, pois que, a menos de o ser integralmente, nele subsiste sempre um grão de desespero. A menos de o ser integralmente, isso já é uma chave, tá? A menos de o ser integralmente, vai ter desespero. O que é ser integralmente cristão, de acordo com ele? É o salto de fé. É também o tornar-se si mesmo, a aceitação do seu eu. Ele vai dizer que existem 3 diferentes tipos de desespero. O vulgo comete, portanto, um grande erro considerando o desespero uma exceção, quando ele é, pelo contrário, a regra. O homem que, sem imitação, afirma o seu desespero não está tão longe da cura, está mesmo mais próximo do que todos aqueles que não são considerados e não se julgam desesperados. E aí ele vai dizer que existem 3 tipos de desespero, tá? O primeiro tipo é o seguinte: 3 etapas, né? Vamos dizer assim, porque é possível ir de um até o final e se livrar do desespero, né? Então, o primeiro tipo de desespero é o desespero da inconsciência de ter um eu. Esse tipo de desespero é o mais leve, digamos assim. É o desespero de quem vive na ignorância, né? De quem vive no automático, voltado para a sensorialidade, para os prazeres, para a vida mundana, para as conquistas, para o querer, mas que não se preocupa, nem sabe que tem um eu. Isso é quase uma bênção, né? No sentido de ignorância ser uma bênção, para quem acredita nisso. Então, por isso, Kierkegaard ele nem tinha certeza se devia ser considerado um desespero, esse primeiro. Aqui a gente pode fazer a nossa primeira relação com Jung. Esse tipo de desespero tem a ver com a persona, né? Que é a ideia junguiana do indivíduo que está, como todos nós, projetamos um personagem, como uma persona, a máscara do teatro grego. A gente se apresenta ao mundo de uma determinada forma, a gente trabalha nessa forma, a gente molda essa aparência. E aí tem a outra ideia junguiana que é a do self, que é o eu verdadeiro, né? A persona, portanto, não pode ser confundida com o self. O self não pode ser confundido com a persona. Esse tipo de desespero é associado à persona, à aparência, e pode ser associado também ao estádio estético, o primeiro que o Kierkegaard tinha colocado. O segundo tipo de desespero é o desespero da consciência e da negação do eu.
da não aceitação do eu. Ele também chama de desespero fraqueza. A pessoa se desespera por querer ser um eu de sua própria criação e não conseguir. O indivíduo que, por exemplo, vai fazer um doutorado e ele não passa no doutorado, ele fica desesperado superficialmente por não ter passado no doutorado, que é o que ele queria. Ele queria ser doutor, ele se frustra, ele se desespera por não ser esse eu que é doutor e por ser obrigado a ser o eu que ele é. No fundo, de acordo com Kierkegaard, ele não está se desesperando porque ele não conseguiu ser doutor. Ele está se desesperando consigo mesmo, com o seu eu. Ele vai dizer que o desespero é tão comum nos jovens quanto nos adultos, ao contrário do senso comum corrente da época, de que os jovens não são tão desesperados, os adultos não são tão desesperados quanto os jovens. Só que aí o Kierkegaard vai dizer que não. O jovem está projetando uma esperança, uma expectativa. O seu desespero está relacionado a isso. O velho, o idoso, o experiente, não. Mas ele também se desespera, não pela esperança, mas pela nostalgia da sua vida, né? De como que ele molda a sua própria vida pregressa, assim. Nostalgia e a esperança não são tão diferentes assim. É uma projeção num tempo diferente, uma construção estética desse tempo. Não necessariamente corresponde a como ele realmente foi. Esse é o desespero do imediato, não se querer ser si próprio ou, mais abaixo ainda, não se querer ser um eu, ou forma inferior a todas, desejar ser outrem, aspirar a um novo eu. No fundo, a espontaneidade não possui eu, e, não se conhecendo, como poderia reconhecer-se? Por isso a sua aventura tantas vezes cai no burlesco. O homem do imediato, ao desesperar, nem sequer tem eu suficiente para ao menos desejar ou sonhar ter sido aquilo que não foi. Defende-se, então, doutra maneira, desejando ser outrem. Observe quem quiser se certificar dos homens do espontâneo. No momento do desespero, o primeiro desejo que lhes vem é terem sido ou tornarem-se outros. Ele só reconhece um eu exterior. Ele não conhece a si próprio profundamente. Ele rejeita esse caminho de conhecer e mergulhar e aceitar a si próprio. Ele prefere tentar criar um outro eu, se modelar num outro eu, querer ser outrem. Tem mais nuances esse tipo de desespero, mas também não dá para abordar todos os aspectos do livro. Eu acho que nada mesmo substitui a leitura, mas a intenção do vídeo é preparar para a leitura, ajudar na leitura. E, finalmente, o terceiro tipo de desespero é o desespero da consciência e da aceitação do eu, de querer ser a si próprio. Ainda assim, tem o desespero e é o desespero intenso, né? É o desespero mais significativo para o Kierkegaard, que vai permitir o salto de fé. A consciência da eternidade na temporalidade, a transcendência, né, gera o desespero. A consciência do seu eu, essa relação tensa do temporal com o eterno, do eu temporal com o eterno, de você aqui, agora, no mundo físico, com o seu eu atemporal e eterno, o seu eu verdadeiro. A solução para o Kierkegaard é o salto de fé. Para o Kierkegaard, tanto a filosofia quanto a fé nascem do desespero. Então não é como se o desespero fosse algo que fosse possível de ser descartado completamente. O desespero é um pré-requisito para a fé.
para o salto de fé, para a transcendência, para o tornar-se si mesmo. E por isso ele é comum, ele é regra, né? Porque para o ser humano conseguir dar esse salto, é preciso passar pelo desespero. O desespero é um pré-requisito para o salto de fé, que é a maneira pela qual o ser humano pode transcender. O salto de fé só é possível com o amor, mas o amor cristão, que para ele é muito diferente e superior ao amor romântico ou ao amor da amizade, ao amor familiar. Que vantagem tem, que benefício você está fazendo amando uma pessoa que te faz bem? O interesse, o amor romântico, o amor de amizade, de família, Kierkegaard vai dizer que, no fundo, ele é um amor a si próprio, porque você se projeta no outro. E agora, o amor cristão, segundo ele, é um amor sem qualquer pressuposto, assim, sem qualquer implicação, é um amor absoluto. É um amor até mesmo a quem te faz mal, ele vai dizer. E isso sim seria o amor que deveria ser almejado. É muito diferente do justo, né? Vamos pegar de volta a figura do Sócrates como justo e trazer aqui, por exemplo, a figura de Cristo, né? Que vai amar quem lhe faz mal, que vai oferecer outra face, enfim, né? Tem todas essas discussões aí. E o Kierkegaard, então, vai fazer essa defesa do amor incondicional, do amor cristão. Um amor não só para as pessoas, mas para tudo, para a existência, para a temporalidade, para permitir esse salto, essa dissolução no absoluto, na força que deu criação ao homem. Ele também chama esse desespero de desespero-desafio, como ele chamava o outro, o segundo desespero-fraqueza, esse é o desespero-desafio, o desafio do salto de fé. Na sua relação com ele próprio, e querendo ser ele próprio, o eu mergulha através de sua própria transparência no poder que o criou. E esta fórmula é, por sua vez, como tantas vezes o lembramos, a definição de fé. Então é isso. Através da fé, através da aceitação do seu verdadeiro eu, é possível eliminar o desespero, de acordo com Kierkegaard. Mas o desespero, para isso mesmo, é um pré-requisito. E ele é comum à humanidade. Não tem um indivíduo, né, que não vai ter a experiência do desespero. E existem esses diferentes tipos de desespero com diferentes profundidades e implicações. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha conseguido compreender e se interessar mais por esse pensador tão intrigante, tão instigante, tão diferente. E se tiver qualquer dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade para comentar aqui embaixo. E acho que é isso. Ser quem se é realmente é o oposto do desespero, de acordo com Kierkegaard. Ele também vai dizer que o desespero é um pecado. O desespero, o pecado, ele tem como contrário não a virtude, como se poderia pensar e como se assume, mas a fé, de acordo com o Kierkegaard. Acho que antes de concluir o vídeo, vale a pena ler mais umas duas citações aqui que eu acho relevantes. O pecado consiste perante Deus no desespero por não querermos ser nós próprios ou no desespero por o querermos ser. Se você está
gostando do vídeo, se ele está te acrescentando. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, para que ele possa aparecer para mais pessoas aqui no YouTube. Para mim, em uma época tão especulativa, na qual todos os outros tanto se agitam para compreender, é um dever profundamente ético e que talvez exija muita abnegação confessar que não temos o poder, nem tampouco o dever de compreender. Isso resume toda a sua atitude anti-especulativa, anti-hegeliana, de aceitar o absurdo, o absoluto, o paradoxo e levar uma vida autêntica, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, aceitar a sua angústia, o seu desespero e dar o salto de fé, aceitar o seu próprio eu e eliminar o seu desespero e mergulhar profundamente e se dissolver nessa força, no poder que lhe deu existência, no poder que o criou. Esse foi um vídeo de introdução ao Kierkegaard. Muito obrigado, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe sua curtida para que mais pessoas possam ter acesso a ele quando buscarem por Kierkegaard no YouTube e aproveite para explorar o canal, a sua parte de vídeos de cinema, as análises de filme, as teorias de cinema e também os meus filmes.